Imagine a vida reduzida a um ciclo interminável de cansaço. Imagine limpar banheiros alheios por uma quantia miserável, dormir no chão frio de um cubículo e ter apenas um sonho, um único e desesperado desejo: sair do buraco. Essa era a dura e invisível realidade de Isabela. Agora, tente visualizar a cena mais improvável. Um bilionário, o homem que controla o fluxo de capital de toda uma região, simplesmente aparece na sua vida. Ele não a conhece, mas em um único instante, sua presença muda para sempre o destino da faxineira. Essa é a essência da história inacreditável de Isabela. E o que aconteceu com ela, depois que ele a viu varrendo o pátio da universidade, vai te deixar sem ar. Em apenas 5 anos, ela saltou de um subemprego anônimo para o pódio mais alto da academia, tornando-se uma doutora respeitada internacionalmente. Um salto que desafia a lógica, a economia e a própria natureza da sorte. Mas há um detalhe chocante: ela recusou a primeira oferta de ajuda dele. Essa dignidade obstinada foi o que tornou a história dela tão poderosa. Fique até o final para entender por quê, e como o bilionário precisou usar uma estratégia desesperada e calculada para forçar Isabela a aceitar a transformação que mudaria sua vida para sempre. Para entender a força dessa virada, precisamos recuar no tempo, voltar ao ponto zero, onde a miséria se instalou. Isabela tinha apenas 28 anos, mas a tristeza e o esforço diário lhe davam a alma de uma mulher de 80. Ela era viúva há 2 anos, após uma tragédia que levou seu marido e todo o dinheiro que eles haviam economizado. Morava com a avó doente em um cômodo minúsculo e úmido, nos fundos de uma casa abandonada. A dignidade de um lar havia sido substituída pela necessidade da sobrevivência. Seu único e exaustivo sustento era a faxina. Uma rotina cruel. De segunda a sábado, ela encarava 3 ônibus lotados apenas para chegar ao seu posto de trabalho. O campus da prestigiada Universidade Federal, um verdadeiro oásis de conhecimento e oportunidades. Era uma ironia cruel. O lugar onde o futuro de todos era construído era exatamente o lugar onde todos os sonhos de Isabela haviam morrido. No campus, ela era uma sombra, uma figura invisível. Quando os estudantes passavam rindo com seus livros de capa dura e mochilas de marca, Isabela mal levantava a cabeça. Sabia que ali, naquele ecossistema de elite intelectual, ela era apenas a mulher que recolhia o lixo, que limpava o que os outros sujavam. Ganhava um salário mínimo vergonhoso. Era o mínimo do mínimo, o suficiente apenas para comprar os remédios caríssimos da avó, pagar a conta de luz, e nos dias em que o milagre financeiro acontecia, comprar um pão quentinho para o café da manhã. Mas, em meio à sujeira, Isabela guardava um segredo em sua mochila surrada, gasta pelo tempo e pelo uso constante: um caderno de anotações. A capa era manchada, e o papel, amarelado. Dentro dele, em vez de listas de supermercado ou contas a pagar, havia uma complexa teia de equações e profundas teorias de física. Antes da tragédia familiar que a derrubou, Isabela tinha sido uma estudante prodígio, com uma inteligência rara para ciências exatas. Eram anotações antigas, relidas na pausa curta do almoço, sempre escondidas, como se o cheiro do giz trouxesse de volta, por um breve momento, a vida promissora que ela perdeu. O dia da virada, o dia em que o destino finalmente interveio, começou como outro dia de suplício. O sol estava forte, o calor era sufocante. A tarefa do dia: deixar impecável o pátio de mármore branco, um local frequentado apenas pelos figurões da instituição. No meio do pátio, uma mesa de mármore estava reservada. Ali, almoçava Arthur Montalvão, o lendário empreendedor que tinha financiado a construção de metade do campus e que estava ali para uma reunião estratégica com o reitor. Arthur não era apenas o bilionário, ele era o mecenas, o poder por trás das paredes da universidade. Estava sentado à mesa, sério e imponente, observando o movimento do pátio. Isabela, curvada sobre a vassoura e o rodo, mal o notou. Ela estava concentrada em tirar uma mancha persistente de café que um aluno havia deixado propositalmente, uma tarefa ingrata e humilhante. Foi então que um grupo de jovens bem vestidos se aproximou da mesa, rindo com a arrogância típica de quem nunca precisou lutar por nada. Um deles, Felipe, filho de um poderoso político local, tropeçou de propósito no balde de Isabela. Não foi um acidente, foi uma crueldade calculada. A água suja, misturada com detritos, espalhou-se instantaneamente pelo mármore branco e imaculado. Olha por onde anda, Gari. Felipe zombou em alto e bom som, atraindo a atenção de Arthur Montalvão, que observava a cena com uma frieza cortante.
Isabela sentiu o rosto queimar de humilhação. Pegou o balde com as mãos trêmulas, pronta para engolir mais aquele insulto, como havia feito em centenas de dias de trabalho. Mas hoje, algo em sua alma se quebrou. O caderno de física, que estava apoiado no chão, escorregou e caiu aberto exatamente na água suja. A mancha de café que ela limpava era insignificante perto da mancha de água suja que cobria suas fórmulas de relatividade. Aquele caderno era o último elo de Isabela com a pessoa que ela sonhava ser, e agora estava destruído. A mancha de café que Isabela limpava era insignificante perto da mancha de água suja que cobria as fórmulas complexas de relatividade. Aquele caderno era o último elo de Isabela com a pessoa que ela sonhava ser, e agora estava destruído. Ela respirou fundo, largou o balde e olhou para Felipe. Pela primeira vez, sua voz não saiu como um sussurro, mas como um grito de dor contida que ecoou pelo pátio. Você não apenas estragou meu trabalho, você manchou algo que o seu dinheiro jamais poderá comprar. O conhecimento, ela afirmou com uma força que ela nem sabia que possuía. A acusação, vinda de uma faxineira, paralisou Felipe e seus amigos. Ninguém nunca havia ousado responder ao jovem herdeiro. Conhecimento? Essa é a sua patética tentativa de parecer inteligente, Gary? Volte imediatamente para o seu balde, antes que eu ligue para o reitor e mande te demitir. Felipe respondeu, furioso. Nesse exato momento, o silêncio pesado foi cortado por uma nova presença. Arthur Montalvão levantou-se lentamente da mesa de mármore. Ele era um homem imponente, de terno cinza sob medida, com o olhar penetrante de quem construiu impérios a partir do nada. Ele caminhou lentamente até Felipe, que encolheu os ombros, percebendo a seriedade da situação. Felipe, a voz de Arthur era baixa, controlada, mas carregada de uma autoridade que superava qualquer poder político. Peça desculpas. Agora. E certifique-se de que sejam sinceras. O jovem herdeiro gaguejou. A ordem do bilionário era impossível de ignorar. Ele murmurou um pedido de desculpas, com o rosto branco de raiva contida, e se retirou rapidamente com seu séquito. Arthur virou-se então para Isabela. Ele não olhou para o chão molhado nem para o balde virado. Seus olhos se fixaram unicamente no caderno aberto. Relatividade e gravidade quântica, ele disse, lendo a página. São cálculos que poucos alunos avançados aqui dominam. Você os entende? Isabela apertou o pano de limpeza na mão. Ela sentia a vergonha do seu uniforme manchado e a dor do seu sonho exposto. Eu costumava estudar isso, senhor. Eu tive que abandonar o curso, mas eu nunca parei de estudar. Eu estudo sozinha, nas poucas horas de folga. Arthur Montalvão sorriu. Não era um sorriso de pena ou superioridade, era um sorriso de reconhecimento, o brilho de quem encontrou algo raro. Venha comigo, por favor. O reitor pode esperar. Temos algo infinitamente mais importante para discutir neste momento. Isabela o seguiu, sentindo-se uma fraude. O hall principal era luxuoso, com estátuas e quadros caríssimos. Ela sentia os olhares dos funcionários e dos alunos caindo sobre ela, a faxineira sendo conduzida pelo dono da universidade. No escritório particular de Arthur, tudo era polido, silencioso e assustadoramente grandioso. Ele sentou-se à cabeceira da enorme mesa de mogno. Qual o seu nome completo, Isabela? E qual a sua história? Não há que você limpa, mas há que você sonha em construir. Isabela, surpreendentemente, não tremeu. Contou a tragédia do marido, a doença da avó, a perda da bolsa por pura necessidade financeira. Contou sobre a paixão avassaladora por física, sobre as noites sem dormir lendo artigos complexos e sobre o medo constante de não ter o dinheiro para o aluguel do próximo mês. Quando terminou, o bilionário manteve-se em silêncio por longos segundos, absorvendo a narrativa. Ele então pegou uma caneta de ouro maciço. Isabela, eu tenho uma proposta irrecusável. Uma bolsa integral de estudos para o curso de física, na faculdade particular mais prestigiada do país. Com um salário mensal substancial para cobrir todas as suas despesas e o tratamento médico de sua avó. Isabela piscou, incapaz de processar. A oferta era um milagre, o fim de todos os seus problemas, a realização de um futuro que parecia impossível. Era a oportunidade de reverter anos de sofrimento com um único sim. Mas algo travou em sua garganta. Não era hesitação ou cobiça,
Era um orgulho forjado na miséria. Eu agradeço profundamente, Sr. Montalvão. Mas não posso aceitar caridade. Eu não pedi ajuda. O que eu tenho, eu conquisto com meu trabalho, não com favor alheio. A resposta de Isabela deixou Arthur Montalvão atônito. Bilionários estão acostumados a receber pedidos, súplicas, não recusas altivas. Caridade, Isabela? Eu estou investindo no futuro do nosso país. Você tem um intelecto que não pode, não deve, ser desperdiçado varrendo pátios. Isabela balançou a cabeça, inabalável. Eu não quero um favor que me faça sentir em dívida. Se eu for uma doutora, será por mérito próprio, e não por patrocínio. O bilionário tentou argumentar mais uma vez, mas a faxineira era mais firme que o mármore que ela limpava. O orgulho de Isabela era mais forte que a sua necessidade. Ele sabia que a única maneira de ajudá-la era disfarçar o favor como uma oportunidade de trabalho. Arthur pegou o telefone, com um sorriso calculista. Arthur sabia que a única forma de mover Isabela era desviar-se do caminho da doação. Ele falou ao telefone com seu advogado. Cancele a bolsa de estudos. Prepare um contrato de emprego. Ela recusou a caridade, mas não pode recusar um trabalho. O bilionário encerrou a ligação e virou-se para Isabela, um olhar de caçador satisfeito. Certo. Sem bolsa, se é o que deseja. Mas eu tenho um problema estrutural na minha vida pessoal e preciso de alguém com a sua capacidade lógica para resolvê-lo. Qual problema, Sr. Montalvão? Estou aqui para servir, mas não entendo de administração de negócios. Isabela respondeu, cautelosa. Meu problema é a minha casa. Ela é enorme, complexa e está uma desordem logística. Não tenho tempo para supervisionar. Eu preciso de uma superintendente de logística doméstica. Arthur enfatizou o cargo, elevando a função. Você não será uma governanta. Você vai gerenciar toda a equipe, otimizar fluxos de trabalho, cuidar da contabilidade doméstica e supervisionar a manutenção. É um emprego de alto nível gerencial, que exige organização mental e cálculo. Isabela franziu a testa, a desconfiança ainda pairando no ar. E qual seria o meu salário, Sr. Montalvão? O bilionário citou um valor. Era 15 vezes o que ela ganhava na faxina. Era um salário de gerente, uma quantia que resolveria todos os problemas da sua avó por anos. Mas eu não tenho experiência em gerenciar casas grandes, Isabela confessou, a honestidade falando mais alto que a ambição. E não sei nada sobre a contabilidade doméstica de um palácio como o seu. Eu sei que você consegue. O que eu vi em seu caderno de anotações me diz que você aprende rápido, que sua mente é um motor de soluções. Aceite o desafio. Prove a si mesma que você pode ir além do que o mundo lhe impôs. Arthur estava usando a dignidade de Isabela contra ela. Isabela hesitou apenas por um momento. Era uma proposta de trabalho, uma responsabilidade. Não era caridade, era um teste de competência. Eu aceito, Sr. Montalvão. Mas com uma condição. Eu trabalharei por exatos 6 meses. Se eu não provar o meu valor e não otimizar a logística da sua casa em pelo menos 20%, eu sairei e voltarei para minha vida anterior, sem direito a protestos. O bilionário sorriu. A vitória silenciosa era dele. Ele sabia que o segredo estava em colocar o pé dela na porta do futuro. O contrato foi assinado no dia seguinte. Isabela pediu demissão do seu antigo emprego na universidade. Pela primeira vez em anos, comprou roupas discretas, mas dignas, para sua nova função. Sua avó chorou de emoção genuína ao ver a neta saindo do buraco. Isabela prometeu que, em breve, alugaria um apartamento decente para as duas. O primeiro dia na mansão Montalvão foi um choque de realidade. A casa era uma obra de arte arquitetônica de 12 quartos, com um jardim que parecia um parque. A equipe de funcionários era grande e desmotivada, chefiada pela antiga governanta, Dona Lúcia. Dona Lúcia era uma mulher orgulhosa e extremamente ciumenta do seu poder consolidado ao longo de décadas. Ela recebeu Isabela com uma frieza calculada, desconfiada de uma faxineira recém-saída da rua ocupando um cargo de chefia. Você veio da rua, menina. Limpava chão. Eu estou nesta casa há 20 anos. Não me venha com suas ideias mirabolantes de faculdade, Dona Lúcia sibilou,
tentando minar a autoridade da nova superintendente no primeiro minuto. Isabela manteve a calma, mas não cedeu à intimidação. Ela sabia que precisava impor respeito, não por gritos, mas por eficiência e dados concretos. Ela passou a primeira semana apenas observando e anotando. Em vez de simplesmente mandar, ela diagnosticava. A faxineira de ontem começou a reformular a logística da casa. Percebeu desperdícios enormes na despensa, desorganização crônica no estoque de produtos e atrasos absurdos na manutenção programada. Usando seus antigos conhecimentos de cálculo, lógica e planejamento de trabalho, Isabela criou planilhas detalhadas e cronogramas de tarefas que otimizaram o tempo da equipe em quase 40% em 3 semanas. Os funcionários, que antes eram desmotivados pela rigidez e falta de visão de Dona Lúcia, começaram a admirar a nova chefe. Ela trabalhava ao lado deles, dava metas claras e os tratava com respeito que eles nunca tiveram. Arthur Montalvão observava tudo em silêncio e satisfação. Ele notou a transformação imediata na casa. O desperdício havia parado e a harmonia havia se instalado. Mas, principalmente, ele notou o brilho nos olhos de Isabela ao resolver problemas de contabilidade complexos, aplicando a mesma paixão que ela aplicava à física teórica. Uma noite, Arthur Montalvão chamou Isabela para o seu escritório particular, um ambiente austero forrado de livros raros e troféus de golfe. A conversa não era sobre a casa. Seus relatórios de contabilidade são impressionantes. Isabela, você economizou mais em 2 meses do que a Dona Lúcia em 1 ano. Sua gestão é impecável. O bilionário a elogiou com a seriedade de quem avaliava um CEO. Isso é apenas lógica aplicada, senhor. Matemática, respondeu Isabela, mantendo a modéstia. É a única coisa que me resta de útil da faculdade. Não, Isabela, Arthur discordou. Sério. É genialidade aplicada. Mas me diga a verdade, por que você insiste em desperdiçar o seu dom em tarefas menores? Por que você se contenta em ser uma gerente de casa, quando seu potencial é para desvendar o universo? O bilionário estava cutucando a ferida de Isabela de propósito. Minha vocação, senhor, é cuidar da minha avó e sobreviver com dignidade. E eu estou fazendo isso com excelência. Arthur não recuou. Ele foi até sua estante, pegou um volume antigo e empoeirado de física teórica e o colocou diante dela. Eu sei que você está se apegando a este trabalho, porque ele lhe dá o que a caridade não dá, o orgulho de ganhar. Mas o preço desse orgulho é enterrar a cientista que vive em você. E isso, Isabela, é um desperdício contra a humanidade. Enquanto isso, a antiga governanta, Dona Lúcia, percebeu que seu poder estava escorrendo pelas suas mãos. A eficiência de Isabela era uma ameaça direta aos seus anos de preguiça e desperdício. Em um ato de desespero, ela tentou uma tática suja. Dona Lúcia esperou Isabela sair do trabalho e a abordou no estacionamento, sob a luz fraca dos postes. Você é esperta, menina. Mas não é boba. O velho não vai te sustentar para sempre, Dona Lúcia sibilou, puxando um envelope gordo de sua bolsa. Pegue este dinheiro. É a sua parte. Suma. Diga a ele que não se adaptou. Eu volto para o meu posto e você terá uma quantia que não verá em 10 anos. Era uma tentativa de suborno, uma oferta para comprar a dignidade de Isabela. Isabela sentiu a raiva queimar em seu peito, mas controlou-se. Seu erro, Dona Lúcia, é pensar que todo mundo tem um preço. O meu preço não é dinheiro, é o meu nome. E eu acabei de assinar um contrato de 6 meses que eu pretendo cumprir até o último dia, para provar o meu valor. Guarde seu suborno. Isabela virou as costas e a deixou sozinha, humilhada em sua própria maldade. No dia seguinte, Isabela reportou o incidente a Arthur, que apenas assentiu. Eu esperava por isso, mas não esperava que você reportasse. Você é honesta demais para este mundo. Mas eu não a trouxe para ser minha governanta. Eu a contratei para observá-la. Para ter certeza de que você é a pessoa que eu procurava. Arthur pegou uma pasta que estava sobre a mesa. Aqui, Isabela. Está tudo pronto. A bolsa integral de estudos, o apartamento para você e sua avó com todas as despesas pagas. E um salário mensal que não depende do seu trabalho aqui, mas do seu desempenho acadêmico. Ele colocou a pasta diante dela. É a minha forma de te pagar pelo excelente serviço prestado. Mas agora,
Eu te exijo que você faça o que nasceu para fazer: estudar. Agora é uma ordem. Isabela ficou em choque. Era o seu sonho, de novo, sendo oferecido. Eu não posso aceitar, senhor. Seria me render à caridade, depois de tudo que eu construí aqui. O valor do que o senhor está oferecendo é incalculável. Eu não tenho como retribuir. A dignidade dela era um muro intransponível. Arthur Montalvão sabia que precisava de um ato final para vencer essa obstinação. Ele sorriu, e esse sorriso era a virada final do bilionário. Não é caridade, Isabela. É um empréstimo. Um investimento. Você terá que me pagar de volta. Um empréstimo que você terá que honrar. Pagar como, senhor Montalvão? Eu nunca terei esse dinheiro. Isabela perguntou, assustada com a dimensão do favor. Você me pagará quando for uma doutora. Você me pagará quando ajudar a fundação que eu patrocino a desenvolver a nanotecnologia que você pesquisa. Você me pagará com seu conhecimento, Isabela. Não com o seu dinheiro. O seu sucesso será o meu lucro. A exigência de Arthur era a única forma de contornar o orgulho inabalável de Isabela. Ela só aceitaria o investimento se fosse uma dívida a ser honrada. Finalmente, a faxineira de ontem aceitou o desafio da doutora de amanhã. O contrato foi assinado e a dívida de conhecimento, formalizada. O primeiro ato de Arthur foi garantir o conforto da avó. Isabela e sua avó se mudaram para um apartamento pequeno, mas digno e seguro, com todas as despesas médicas da idosa pagas integralmente. A avó, emocionada e aliviada, foi a primeira a ver a neta retomando a vida, o brilho nos olhos retornado. O primeiro ano de faculdade, no entanto, foi um choque de realidade brutal. Isabela estava, academicamente, 10 anos defasada em relação aos colegas. Aos 29 anos, ela dividia a sala com jovens de 18 e 19 anos, que a olhavam com curiosidade e, muitas vezes, com desdém. Para eles, ela era uma figura estranha, mais velha, com um passado misterioso. Olha lá a faxineira estudando com a gente, um colega, filho de um senador e conhecido por sua arrogância, chegou a comentar em voz alta, sem se importar que ela pudesse ouvir. Isabela engoliu o insulto e a dor da exclusão. Seu primeiro erro foi tentar esconder o seu passado, fingir que era apenas mais uma estudante privilegiada. Seu acerto, porém, foi transformar a humilhação e a dor da exclusão em combustível puro para o estudo. Ela sabia que precisava ser o dobro de inteligente, pois tinha o dobro da idade e o triplo de responsabilidades, cuidando da avó em casa. Não havia tempo para festas, nem para socialização. Seu foco era total na disciplina. As aulas, mergulhadas em conceitos avançados, eram exaustivas. À noite, voltava para casa e, após cuidar da avó, que exigia atenção constante, trocava o descanso pela pilha de livros. Longe de desistir, a exaustão física era sua companheira constante, e muitas vezes ela era encontrada pela avó dormindo na mesa de estudos, o rosto apoiado sobre um complexo livro de cálculo. A luta não era apenas contra a matéria, era contra o sono, contra o tempo e contra o peso do seu passado. Arthur Montalvão nunca a pressionou. Ele era um mentor silencioso e exigente. Ele a visitava no apartamento, levava livros raros e a desafiava com problemas de lógica que ele mesmo inventava, forçando-a a pensar fora da caixa. O conhecimento não se curva à idade, Isabela. Ele se curva à disciplina e à fome de aprender. E disso você tem de sobra, ele a motivava. Em seu segundo ano, Isabela não era mais a aluna defasada. Ela era a melhor da turma, consistentemente tirando notas máximas e resolvendo problemas que confundiam até mesmo os professores. Seu acerto foi usar a experiência da vida e a lógica da sobrevivência para entender a física. A organização rigorosa que ela aplicava na contabilidade da mansão de Arthur se aplicava, perfeitamente, à organização do universo. A disciplina férrea para enfrentar o trabalho braçal era a mesma que a fazia dominar as equações complexas. A lógica das equações se aplicava à lógica da vida, que ela havia aprendido a duras penas. Sua avó, a sua maior fã e incentivadora, começou a melhorar de saúde, inspirada pela força e pela determinação da neta. O sucesso de Isabela na faculdade, no entanto, teve um custo. Despertou a inveja de alguns, especialmente do seu antigo agressor, Felipe. Felipe havia descoberto quem estava patrocinando Isabela e, com seu histórico de notas medíocres e dependência dos pais,
Não podia aceitar que uma Gari estivesse superando-o academicamente e socialmente. Ele tentou, de maneira covarde, espalhar boatos sobre um suposto relacionamento íntimo com Arthur, tentando minar sua reputação. A resposta de Isabela foi silêncio e mais estudo. Ela sabia que a verdade seria dita pela única coisa que importava: seu desempenho. O confronto entre a inteligência adquirida com luta e o privilégio herdado com preguiça seria inevitável, e dessa vez, não seria no pátio sujo da universidade, mas no palco supremo do saber, o exame final da graduação, onde seu futuro seria decidido. O tempo avançou em uma espiral acelerada, feita de estudos incessantes e sacrifício total. A disciplina de ferro de Isabela pagou-se em resultados acadêmicos impressionantes. Ela concluiu o bacharelado em 3 anos, em vez dos 4 tradicionais, ostentando um histórico de notas perfeitas que a colocaram no topo da lista dos formandos. Em seguida, foi aceita diretamente no programa de mestrado e, logo depois, no exigente doutorado em nanotecnologia, um campo da física que ela havia apenas sonhado em estudar durante seus dias de faxina. Sua tese de doutorado, que propunha o uso inovador de nanorobôs para medicina preventiva, atraiu a atenção imediata e entusiasmada de toda a comunidade científica internacional. O trabalho era audacioso, original e potencialmente revolucionário, prometendo métodos de diagnóstico e tratamento que poderiam beneficiar milhões de pessoas. Arthur Montalvão estava radiante, mas manteve-se discretíssimo. Ele via o investimento se pagar não em dinheiro, mas em mérito puro, em descobertas que mudariam o mundo. O último e maior obstáculo que restava para Isabela era a temida defesa pública da tese de doutorado. O painel de avaliação era composto por 3 professores rigorosos, conhecidos por sua intransigência, e um convidado especial que trazia um peso simbólico imenso: o próprio reitor da Universidade Federal, o local onde ela havia limpado banheiros. E, para adicionar uma camada final de drama ao evento, Felipe, o antigo agressor, estava na plateia. Ele havia conseguido ingressar em um curso menos exigente e estava ali, sentado nas últimas cadeiras, não para apoiar, mas para testemunhar a possível queda e humilhação da mulher que ele tanto desprezara. A defesa da tese foi um espetáculo de intelecto e segurança. Isabela, vestida em um tailleur elegante e simples, dominava o tema com a autoridade de uma cientista experiente. Ela respondia às perguntas complexas e às provocações acadêmicas com fluidez e precisão cirúrgica, citando referências e propondo soluções com uma calma surpreendente. A cada resposta, ela demonstrava que a mente que havia superado a miséria era mais do que capaz de superar qualquer desafio intelectual. O reitor, que se lembrava perfeitamente de tê-la visto curvada limpando o pátio de mármore, fez a pergunta final, carregada de significado. Doutora Isabela, sua trajetória é incomum e inspiradora. O que a senhora diria que foi o seu maior diferencial, além do patrocínio do Sr. Montalvão, que é de conhecimento público? A plateia inteira ficou em um silêncio absoluto. Felipe, nas últimas fileiras, sorriu, esperando que Isabela tropeçasse em uma declaração de vergonha ou de falsa humildade. Isabela, no entanto, não hesitou. Ela olhou primeiro para o reitor, depois fixou os olhos em Felipe, e finalmente, para Arthur Montalvão, que assistia orgulhoso e ansioso. Meu maior diferencial, ela disse, com a voz firme e ressoante, foi a capacidade de não me esquecer, nem por um segundo, de quem eu era. Porque é preciso ter uma disciplina de ferro e uma dignidade inabalável para varrer um pátio e varar madrugadas estudando no chão frio. Ela continuou, elevando o tom. Essa mesma disciplina que me fez resistir à humilhação no passado é a que me fez dominar a nanotecnologia no presente. O Sr. Montalvão me deu a oportunidade, o dinheiro, mas a força para vencer uma vida de humilhação, essa eu já tinha. E o maior erro de quem me subestimou foi ter me ensinado o verdadeiro valor da luta. A plateia irrompeu em aplausos estrondosos. Os professores sorriram, emocionados com a força de sua declaração. Felipe, humilhado publicamente pela verdade e pelo sucesso dela, saiu da sala antes mesmo do anúncio oficial do resultado. O reitor, após a aclamação, fez a declaração solene: Isabela havia sido aprovada com louvor. Ela era, oficialmente, a mais nova doutora em nanotecnologia do país. Arthur Montalvão foi o primeiro a se aproximar dela, a cumprimentando com uma reverência respeitosa. Parabéns, doutora! Sua dívida está oficialmente paga. E agora, conforme o nosso acordo, você vai trabalhar para mim, honrando seu compromisso com o seu conhecimento.
Isabela foi imediatamente contratada como a chefe do Departamento de Pesquisa e Inovação da Fundação Montalvão, com salário que transformou sua vida e a de sua avó em uma realidade de conforto e dignidade. O cargo era de altíssima responsabilidade, exigindo a gestão de milhões em recursos e a supervisão de uma equipe de cientistas experientes que, inicialmente, a olhavam com desconfiança. Sua primeira tarefa foi estruturar o projeto de pesquisa que usaria seu conhecimento em nanotecnologia para o desenvolvimento de soluções acessíveis para a medicina básica, honrando sua promessa a Arthur. A ascensão social de Isabela foi meteórica. 6 meses depois, ela já estava em conferências internacionais em Paris e Londres. Seu nome era citado nos principais jornais científicos e econômicos, não mais como a faxineira que teve sorte, mas como a cientista prodígio que havia se tornado a face jovem e inspiradora da Fundação Montalvão. Sua vida era uma jornada de sucesso, mas a inveja e o passado não a abandonavam. No ambiente de alta gestão, Isabela descobriu que a competição era tão feroz quanto a luta pela sobrevivência na favela. Um dos cientistas sêniores da Fundação, Dr. Renato Campos, um homem que esperava herdar o posto de chefia, começou a minar o trabalho de Isabela. Ele era brilhante, mas arrogante, e não aceitava ser liderado por alguém que ele considerava uma novata patrocinada. Dr. Renato começou a atrasar relatórios, espalhar boatos sobre a inexperiência de Isabela em gestão de grandes projetos e, sutilmente, tentar sabotar a verba de pesquisa do projeto de nanomedicina. Ele via o sucesso de Isabela como uma ameaça ao seu próprio legado. O que ele não sabia era que Isabela havia sido treinada por Arthur Montalvão a ver a adversidade como um problema de lógica a ser resolvido. Isabela sentiu o peso da nova ameaça, um ataque que vinha de dentro. Sua avó, que agora vivia em paz e com saúde, a alertou. Cuidado, minha filha. Os ricos também comem a si mesmos. Se eles não podem te vencer na inteligência, eles tentarão te derrubar na traição. Isabela, então, utilizou a disciplina que aprendeu no chão da universidade. Ela não confrontou o Dr. Renato diretamente. Em vez disso, passou semanas estudando cada relatório financeiro, cada contrato e cada e-mail dele. Ela aplicou sua capacidade de análise minuciosa, a mesma que a fez otimizar o estoque da mansão de Arthur, mas em um nível corporativo. Ela descobriu que Dr. Renato estava desviando fundos de projetos secundários para um laboratório particular de pesquisa, usando a Fundação Montalvão como fachada para seus próprios experimentos caros e sem resultados. O desvio não era apenas antiético, era ilegal. Com as provas em mãos, Isabela marcou uma reunião com Arthur. Ela não usou a emoção, apenas os fatos. Ela apresentou planilhas de contabilidade forense, cópias de transferências bancárias e e-mails comprometedores. Arthur Montalvão olhou para o dossiê, impressionado e irritado. Sua pupila, a faxineira que ele resgatou, havia acabado de provar sua lealdade e sua competência ao expor uma falha milionária. Arthur agiu imediatamente, demitindo o Dr. Renato e abrindo um processo por fraude. Isabela não apenas consolidou sua posição como líder, mas se tornou a pessoa de confiança inquestionável de Arthur. Sua ascensão estava garantida. Mas, antes de seguir em frente, havia uma última porta do passado que precisava ser fechada para sempre. O confronto final aconteceu dias depois, quando Isabela estava em seu escritório. Ela recebeu um e-mail de Felipe, o antigo agressor. Seu pai, o senador, havia sido pego em um gigantesco escândalo de corrupção, e a família estava politicamente e financeiramente destruída. Felipe estava desempregado e pedia desesperadamente uma reunião. Isabela o recebeu. O homem arrogante de anos atrás era agora um homem humilde, com terno amassado e o olhar vazio. Doutora Isabela, eu sei que não mereço. Eu sei o que fiz. Mas estou implorando por uma chance. Por favor, eu preciso de um emprego. Qualquer coisa. Isabela olhou para ele, sentada em sua cadeira de couro, com o diploma de doutor emoldurado na parede. Ela era a prova viva de que o mérito supera o privilégio. Felipe, o que você me pediu no passado era uma demissão. O que você me deu foi uma lição inestimável. Você me ensinou que a humilhação pode ser o maior combustível para a mudança. Eu não vou te dar um emprego de escritório, Isabela disse, com a voz calma, mas firme. Eu vou te dar uma oportunidade, na condição de que você comece pelo lugar que eu comecei. No lugar onde se aprende a dar valor ao esforço. Isabela lhe ofereceu uma vaga na logística da fundação,
organizando estoques e horários. Um trabalho braçal e de gestão básica, mas digno. Felipe aceitou sem hesitar, curvando-se à superioridade dela. O agressor havia se curvado à faxineira que se tornou doutora. A lição de Isabela era clara: a verdadeira riqueza não está no que se recebe sem esforço, mas no que se torna com sacrifício e caráter. Ela se tornou invencível em sua dignidade. O que Arthur Montalvão viu naquele pátio sujo não foi uma faxineira, mas um diamante bruto. Ele investiu na dignidade de uma mulher que não aceitava nada menos que o mérito, e colheu como fruto um gênio que beneficiaria o mundo. E você, que ouviu esta história de superação até o fim? Qual é o caderno de anotações que você esconde do mundo? Qual é a sua vocação que está sendo desperdiçada por medo ou por humilhação? Isabela te provou que o seu passado não define o seu futuro. Defina quem você é com sua disciplina e o mundo não terá escolha a não ser te reconhecer. Deixe-me saber nos comentários. Me diga de onde você está vendo esta história. De que país ou cidade você me acompanha. Eu adoraria saber que estas palavras chegaram ao seu coração, não importa onde você esteja. E se você conhece alguém que está passando por algo parecido, compartilhe esta história, porque às vezes saber que não estamos sozinhos é o que nos dá a coragem para lutar. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias de vida, de superação, de mulheres que se recusaram a ser vítimas. Porque no final das contas, todos merecemos viver com dignidade, todos merecemos ser tratados com respeito e todos merecemos fechar as portas que nos machucam. Obrigada por me acompanhar até o final. Nos vemos na próxima história. Com carinho.